Recording in progress. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Oi, professor, boa noite. Tudo bom? Como é que vocês estão? Bem demais. Graças a Deus, né? Chegando o final do semestre, chegando o final Acabando, da semana, né? Mas, inclusive, professor, o jogo de empresa ele acaba hoje ou a gente vai jogar ainda mais semana que vem? se der, a gente joga mais a semana que vem. Não sei, a semana que vem já tem prova, né? Acho que vai ter que rodar hoje, né? E hoje encerra já. Hoje encerra hoje. Tá bom. Tensão, hein? Tensão, hein? Alta ansiedade, alta ansiedade. Então, vamos esperar mais 2 minutinhos aí e a gente já começa. Enquanto isso, deixa eu preparar aqui o jogo de empresa. .com. Ok. Pessoal, eu mandei um relatório aí para o pessoal e como eu não tenho, de vocês acho que eu não tenho o WhatsApp, né? Eu não estou no grupo do WhatsApp de vocês, eu deixei vocês livres, né? Então, não deu para mandar o relatório para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui pelo chat, tá? Então, hoje é dia... É que eu mandei pelo WhatsApp, então eu tenho que tirar do WhatsApp, salvar. Então, pronto, salvei. Início. Então, vamos ver onde que ele salva. Arquivo, salvar como. Quero ver se eu consigo mandar para vocês aí.
Ver se eu consigo jogar isso aqui no chat, se ele vai. Foi, um no outro. Estou mandando aí via chat para vocês, pessoal. Esse é um relatório que nós estamos elaborando, tá? Semanalmente, de análise de fundo de investimentos de ações aqui no Brasil. Então, nós pegamos todos os fundos de ações do Brasil. Se vocês... Vamos compartilhar essa tela. Se vocês abrirem, né? Eu não sei se foi bem, se apareceu bem esse relatório, mas é o seguinte, nessa primeira parte eu explico a metodologia, como foi feita a metodologia, tá? Aqui é uma matriz de correlação, para a gente ver o que está relacionado com o que, dá para a gente ver quais indicadores estão relacionados, esses que estão em amarelinho estão correlacionados, altamente correlacionados, né? Então, o índice Bovespa com a rentabilidade diária dos fundos, tem uma correlação muito alta. Outra, a rentabilidade de 252 dias com o Sharpe de 252 dias. Opa, tem uma alta correlação. Coisa interessante, hein? Isso daí dá para fazer um estudo. E aqui, nós analisamos todos os fundos. No caso, tinha 804 fundos que dava para... 805, na realidade, mas que dava para fazer a análise. Pô, professor, por que tem menos fundo? Tem dia que tem menos fundo, tem dia que tem mais fundo, por vários motivos. O primeiro é o seguinte, os fundos não mandam atualização a tempo. Eles teriam um dia útil para mandar para a CVM, e em 2 dias úteis a CVM disponibiliza para o mercado. A minha fonte primária é a CVM. Aí o fundo não manda a informação no dia, tá? Então, se não manda a informação no dia, eles simplesmente não mandam essa informação, ele não tem esse registro. Então, por isso, esse é um dos motivos. Outros motivos é que, às vezes, a informação vai bichada. Então, vai com problema a informação, a CVM aceita, né? Mas a hora que eu baixo, aparece um número totalmente maluco. Aí você tem que expurgar aquilo lá. E também tem esses outros filtros que eu estou citando aqui em cima, né? Às vezes, o que a gente vê muito, o fundo ele muda de classificação. O gestor fala, pô, esse fundo está lá como fundo ativo livre, na classificação da Ambima, mas ele não é. Ele é um ativo dividendos. E vai lá e altera. Tudo bem, né? Ótimo. Fez isso, não tem problema nenhum. Mas aí eu tenho que tirar esse fundo da minha base de dados de ativo livre e colocar esse fundo na base de dados de ativo dividendos. Então, ele acaba saindo de um, indo para o outro, e nisso daí fica buracos, né? Então, uma coisa interessante, se vocês forem analisar isso aqui, é esse índice que é um índice nosso, tá? Que a gente está desenvolvendo. Esse índice aqui valia 1000 no dia 2 de janeiro de 2020. Nós estamos agora há 1 ano e meio, praticamente. Fundo ativo livre está valendo 1.113. Quer dizer, teve basicamente 11% de aumento, 11,3% de aumento em relação a janeiro de 2020. Tá? É lógico, é um baita de um aumento se comparar com a CDI, mas para ações, o aumento não foi muito expressivo, principalmente pelo fato que ele deu essa queda. Isso aqui foi a pandemia, foi o março, abril, maio, que aconteceu aquele pior da pandemia. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui se repete. Agora, o fundo vem se recuperando. Está aqui, está num patamar pouco acima, 11% acima do que estava em janeiro de 2020. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, professor. Tá?
Tá interessado nisso ou começa a aula? Então, é legal, inclusive, até te perguntar, como que eles estão comparados com o Ibovespa, professor? Eles acompanharam direitinho? Eles estão um pouco acima, abaixo? Ó, aqui eu tenho aqui a rentabilidade do Bovespa e o índice Bovespa. O índice Bovespa, ele está 122, tá? Quanto que ele estava? Deixa eu ver quanto que ele estava em janeiro. Mas ele está mais ou menos o que estava em janeiro de 2020, tá? Então, tem algumas classes de fundos, tá, pessoal, que vocês têm que ficar de olho, tá? O interessante é vocês diversificarem o máximo possível. Eu diversifico em tudo, tá? Eu tenho um pouquinho de cada coisa. Então, por exemplo, tem fundos que investem em Bitcoin. Deu uma caída esse mês, hoje deu uma caída boa, deve ter caído uns 20%, 30%. Deu a caída também há 2 semanas atrás, depois que o Elon Musk falou que não ia mais aceitar Bitcoin para compra de Tesla, o Bitcoin deu uma caída boa. E hoje, o motivo do Bitcoin cair foi que o Banco Central chinês ele proibiu operações em Bitcoin dos bancos chineses. Então, isso daí também fez desabar e desabou legal. Então, eu tenho o fundo de Bitcoin, deve ter dado uma desabada legal, né, esse fundo. Mas, em compensação, eu tenho fundos tech de empresa de tecnologia americana, que estão subindo. Então, uma coisa acaba equilibrando outra, uma coisa acaba equilibrando outra, um cai, outro sobe, um cai, outro sobe, e acaba, na média, você fica com uma rentabilidade um pouquinho melhor do que CDIs, do que outras coisas. É lógico, né? Aquilo que a gente coloca logo aqui no começo, tá? Lembramos que o rendimento passado não representa uma garantia de rendimento futuro. Isso aí não existe garantia nenhuma. Se a gente tivesse uma bolinha de cristal, conseguisse adivinhar o que acontece no futuro, puxa vida. E aí eu tenho as principais classes. As principais classes é o seguinte: as classes que têm pelo menos uns 6 fundos, porque tem classe que tem 2, 3 fundos, 4 fundos. Então eu nem coloco, aí não vou fazer um relatório para essa classe, sabe? Agora, as classes que tem muito, ó, tem 419 fundos, 34 fundos, sabe? Já merece 70 fundos, já 23 fundos. Agora, tem classes muito pequenas, tá? 27 fundos. Então, essa classe aqui tem 10 fundos. Multimercado, alocações balanceadas, tá? Então, uma coisa... Essa daqui, pessoal, esses multimercados merecem uma consideração especial. Não é fundo de ações, mas eles investem em ações, porque eles são multimercados. E eles estão classificados pela CVM em ações, tá? E tem uns 10 fundos aqui. Olha aqui como é que está o índice. 1.613. É lógico, a maior parte desses fundos, ele investe no mercado americano. Então, que nem aqui, ó, o melhor de todos, em termos de rentabilidade, o STEC, do Itaú. O segundo, Itaú Index US. Pode ver que são todos do Itaú aqui. Todos investem na Europa, mercados emergentes, Europa, no mundo. Então, são fundos multimercados que investem em vários países, né? E eles aproveitaram, por que está dando essa rentabilidade alta? Uma rentabilidade de 252 dias, ou seja, um ano. Então, essa rentabilidade alta porque eles são uma carteira em dólar, né? E o dólar valorizou muito, tá? A tendência agora, talvez, no dólar dar uma estabilizada, dar uma caída, mas é lógico, isso daí tudo depende de conjuntura nacional e internacional. Então, muita variabilidade que a gente fala do mercado que pode acontecer. Mas, de qualquer forma, eu tenho esse papel aqui na carteira.
Também tem esse papel aqui na carteira, esse fundo na carteira. Por quê? Porque a gente não pode descuidar, tem que ter um pouquinho de cada coisa, tem um pouquinho de tudo para compensar os altos e baixos de cada um. Tá? Até fundo de cannabis eu tenho. Detalhe, eu nem fumo, não bebo, mas tenho fundo lá. Por quê? Porque dinheiro não tem religião, não tem, sabe? Então, você não vamos. Se é legal, não tem problema nenhum. Bem, então nós temos aqui esse mercado de fundos, né? Fundos indexados, mas vocês podem ver que a cara desses gráficos é mais ou menos a mesma coisa, que foi o que aconteceu. Com essa grande queda no índice de cada fundo que aconteceu, aqui foi o início da pandemia, lá para março, abril, ó, 3 de março, 2 de março, 2 de abril, 2 de maio. Então, o outro lado é que, com essa queda violenta, a volatilidade foi para as nuvens. Ela subiu. E se manteve nesse patamar aqui de 40% aqui, essa volatilidade. Agora ela está caindo, essa queda aqui, é porque como isso daqui é de 252 dias, cada dia que entra, sai um dia. E aqui está dando 252 dias em relação aqui. Então, entra um, sai um, entra outro, sai outro, entra outro, sai outro. Então, ela está caindo num patamar um pouco acima do que estava, mas bem mais baixo do que o Sharp é a mesma coisa. Vocês podem ver, ele caiu aqui num vale, abaixo de zero, esse ponto é zero, ele ficou negativo por um bom tempo, e agora está. A impressão é que teve uma baita recuperada, não, é escala, é efeito de escala, mas ele recuperou bem, deu uma boa recuperada aqui. Tá? Então a gente pode ver isso daqui, rentabilidade de 52 dias também. Tudo isso daqui, pessoal, que a gente está vendo, isso, efeito de pandemia, efeito da pandemia, tá? Então, total de cotista, aqui tem algum viés que precisamos identificar, o que pode estar acontecendo? Ou algum fundo que saiu, ele mudou de classificação, ele estava numa classificação, passou para outra, como ele passou para outra, ele levou os cotistas para outra. Paciência, né? Agora, você repara que não aconteceu a mesma coisa com o patrimônio. Isso aqui também pode ser um erro. Alguém cadastrou alguma coisa errada também. Às vezes acontece, vocês vão ver aqui, em alguns fundos, acontece, num determinado dia, acontece um pico ou um vale. Isso aí é erro. Erro de cadastro. Alguém cadastrou alguma coisa errada e ficou lá. Ficou na base de dados da CVM. Não vou ser eu que vou entrar na base de dados da CVM, eu nem tenho esse poder, né, para corrigir. Aqui, ó, também aconteceu. Aqui deve ter saído um fundo. Com certeza aqui tinha um fundo grande, que tinha uma quantidade de cotista grande, que simplesmente saiu. Saiu. Ele tinha a quantidade grande, mas não tinha muito dinheiro. Então, o dinheiro relativamente pouco, mas em termos de quantidade de cotista, saiu muito. Olha aqui, ó. Aqui é um erro. Em um determinado dia, alguém errou no cadastramento. Algum fundo errou no cadastramento. Deu esse pico aqui. Tá? Então, aí no dia seguinte voltou ao normal. É lógico, isso aqui deveria ser desconsiderado. Né? A gente não considera, mas está na base de dados, não vou ficar mudando a base de dados. Eu não tenho como. Tudo bem, pessoal? Ó, aqui a gente vê alguns piquinhos aqui, ó, aqui, que provavelmente deve ter sido erro de cadastramento. Tá? Algumas coisinhas assim, sabe? Que alguém cadastrou errado. Então, esse é um trabalho, tá? Que a gente faz, que a gente está analisando. Esse outro boletim que eu mandei também, ele pega os 25 melhores fundos
tá? Em termos de rentabilidade, de 252 dias, em termos de volatilidade, e o melhor indicador é o Sharpe, que ele é uma mistura de volatilidade com rentabilidade. Ele misturou os dois. Então, esse é o melhor indicador. Ah, legal, então eu vou comprar esse primeiro. Não quer dizer que você vai ter essa rentabilidade, não, pessoal. Isso é passado. O que isso indica é administração, mesmo porque esse fundo aqui, tá, pessoal? Precisa ver se vocês conseguem achar aonde comprar as cotas desse fundo, não é em qualquer lugar que vocês compram, tá, pessoal? Os mais conhecidos é XP, BMG, Vitrio, Itaú, é onde vocês conseguem comprar. E muitas vezes eles não estão. Às vezes é um fundo que ele é restrito, né? Ele tem poucos, ó, tem 6 mil cotistas, nem é muito cotista, né? Mas Banco do Brasil também tem uma penetração boa, porque ele está no Brasil inteiro, né? E esse é o Sharp de 226 dias, 6 meses, de 1 ano e de 6 meses. Esse é um trabalho que eu faço, né? Agora, eu estou começando a trabalhar em cima de fundos por administradora. Então, eu estou pegando, por exemplo, pessoal, vocês estão ouvindo? Tá meio travado, mas travou assim nos últimos 10 segundos. Tá dando para ouvir sim. Travou, né? Eu vi aqui que travou. E eu estou pegando. Professor, tipo, sua voz ficou um pouquinho robótica, mas deu para ouvir meio ruim, assim. Tá ok. Tá dando para ouvir agora? Como é que tá? Agora tá melhor, não parece que tá travando, não. Tá ok. O que eu estou fazendo agora, pessoal, eu estou pegando. Deixa eu. Eu estou pegando todos os fundos que são trabalhados pela XP e eu vou dar um índice para a XP, tá? Então, não sei se eles vão gostar ou não, né? Tem alguém aqui que trabalha na XP? Faz estágio? Tem ninguém aqui que faz estágio na XP, pessoal? Então, eu vou começar pela XP. E a ideia é depois pegar outras corretoras, né? Ver quais outras administradoras, né, e corretoras, e fazer um trabalho semelhante. Então, eu já estou em contato com um pessoalzinho lá da XP, eles estão me passando alguns dados, e vamos ver se eu consigo realmente fazer isso daí, como é que fica, tá? Então, vai ser um índice específico de corretoras. Pode ser que eles não gostem muito, né? Tudo vai depender do resultado, né? Eu fiz uma prévia, mas não está muito, assim, muito legal o resultado. Ou seja, em outras palavras, bate com o mercado, bate com esses índices. Então, eles estão bem na média, o que significa o seguinte, eles não podem vender, não, a nossa carteira é melhor do que a carteira dos concorrentes, né? Mas vamos ver, deixa eu conseguir fazer aí o primeiro, aí quando eu fizer um boneco do primeiro, eu mando para vocês. Bem, pessoal, visto isso, vamos continuar. Primeiro a gente vai fazer o jogo de empresa, né? Então, vamos entrar. Essa turma é a turma O, né?
Sim. Ó, teve um gaiato que entrou lá, tentou se cadastrar. Mas tudo bem, vai. Deixa ele lá. Pessoal, todo mundo jogou, então não teve ninguém penalizado. Estão tendo uma oferta de 151 para uma demanda de 147, está bem coerente, assim, está um pouco maior, está 4.000 unidades a mais, mas não é nenhum absurdo, né? Então, dá para manter isso daí. Os preços, a gente tem desde preços que vão para 83, 79, 77, 70, até 57, que é oferta, tá? Fazendo aí uma queima geral, né? Quantidade de vendedores, que variam desde 54 vendedores, 38, até empresa que só tem 11. Propagandas corporativas e nível de inovação total. Vamos mandar rodar isso aqui. E olha só. Então, esse é o potencial de vendas que nós temos. A quantidade vendida efetiva, né? As vendas perdidas, só a Renova, que poderia ter vendido aqui em 466 unidades a mais, mas não é expressivo esse número. Daquilo que eu falo, pessoal, a gente considera dentro de uma margem de erro, ou seja, dentro do ponto de equilíbrio, 2.000 a mais, 2.000 a menos, tá? Ou seja, falta de produto de 2.000 ou sobra de estoque de 2.000, mais ou menos, está no ponto de equilíbrio, tá? Então, a Renova não está com grandes problemas, isso não é problema. A sobra de estoque também está bem equilibrado. Sinal, isso daqui já é um sinal que os alunos já estão pegando. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, prof. Então, isso é um sinal de que os alunos já estão pegando aí os macetes, né? De como fazer como jogar, né? De como equilibrar o mercado, tá? Pena que está acabando, né? Porque é interessante a gente pegar, trabalhar em cima disso. O que vocês acharam, hein, pessoal? O que vocês estão achando disso aí? Professor, eu acho que foi muito legal esse jogo. A gente se divertiu bastante, pelo menos no meu grupo. E Vocês toda gostaram? semana a gente aprendia uma aba nova, alguma estratégia nova. Então, valeu, foi bem divertido. Legal que vocês gostaram, tá? Mas é outro negócio. Para você gostar realmente, você tem que ter jogado, que deve ter sido o caso de vocês. Porque teve aluno que também nem entrava, salvava e tchau, né? Nem testava nada, não queria testar hipóteses, coisa nenhuma, né? E quem mais? Quem mais tem algum comentário? Professor, quando você começa a entender assim, dá para perceber, tipo, prever os próximos passos do que vai acontecer. E isso aí começou a ficar um pouco interessante na hora que a gente começou a entender o jogo. Sim, demora um pouco para você entender, mas isso não é de imediato, não. Demorou um pouquinho mesmo. Mas isso faz parte do jogo, porque o empresário novo, aquele que está começando, é a mesma coisa, ele tem o mesmo sentimento que vocês têm. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe como que vai desenvolver, como vai desenrolar. Ele, com o tempo, ele vai ganhando maturidade. Tá? Muitos de vocês devem ter os pais que são empresários, têm um comércio, têm uma indústria, têm alguma coisa. Pergunta para eles, quem tiver, lógico, né? Como é que foi o começo? Foi um desespero, é aquilo lá, não sabia o que fazer, não sabia como administrar, não sabia. Foram aprendendo na tentativa e erro, como vocês aprenderam. Não tenham, sabe,
muitos deles não tiveram uma faculdade de administração ou de engenharia para dar os primeiros passos. E mesmo com uma faculdade de administração e engenharia por trás, tá, pessoal? Vocês veem que vocês erram. Por quê? Falta de experiência. Tá? Não é demérito nenhum isso. É o que acontece. Você só vai adquirindo a tarimba com o tempo, com o erro, errando e aprendendo. Então, foi o que aconteceu com vocês. É legal. Se a gente tivesse oportunidade, tempo, tem outras fases desse jogo que seria interessante se a gente pudesse jogar, só que não vai dar tempo, vai acabar por aqui, né? E, infelizmente, nós vamos... Quem gostou, né, vai ficar com esse gostinho aí de vocês. Quantidade de operários, então tem essas quantidades, esses salários e essa demissão de operários. Nesse grupo não teve nenhum que deu salários de marajás, tá, para o pessoal, e depois não teve o que fazer, teve que mandar todo mundo embora. Tá? Mas já havia acontecer isso em grupos por aí. Quantidade de vendedores, então tem empresas que investiram muito em vendedores, né? Salário dos vendedores, também salário num 10% a mais do que o início, então não tem nenhum absurdo aqui, nada de excepcional. E as perdas normais, as demissões normais. Vamos gravar essa jogada. E pronto. E vamos ver aqui o Balanced Scorecard. Então, o Balanced Scorecard é a turma 7O. Então, tem empresas que estão muito bem em relação ao 15º período, tem empresas que estão muito mal em relação ao 15º período, né? Aqui a margem operacional, agora vocês já viram margem operacional, margem de lucro operacional. 40% negativo significa que a receita líquida não vai ser negativa, significa que o lucro está negativo. O lucro negativo é prejuízo, né? Então, essa empresa está tomando prejuízo na cabeça. Tá? Esse é o faturamento, aumento do faturamento, esse aumento do lucro. Os indicadores que eu tenho de mercado são esse market share, é a participação no mercado. Então, nós temos aqui a G3 com 16, a Renova com 16, o market share de volume também 17, mas está relativamente equilibrado. Não tem nenhuma que pode se falar que essa está dominando assim imensamente. Está bem equilibrado. Tá? Custo unitário. Esse custo unitário grande aqui da Ômega foi a brecada que ele deu na produção, mas tinha que fazer isso, tá? Por quê? Você estava com excesso de estoque, tem que eliminar esse excesso de estoque. Você só elimina deixando de produzir, tá? Nisso que você deixa de produzir, o que acontece? Os custos fixos continuam caindo. Como eles continuam caindo, o seu custo unitário aumenta. Então, está aumentando aqui o custo unitário. O giro do estoque, número de discos em estoque, também nenhum absurdo aqui, tá, pessoal? 30 dias de estoque, 22 dias de estoque, ninguém está com 300 dias de estoque, 500 dias de estoque, então isso é problemático. Isso aqui não é problemático, tá, pessoal? Ninguém. E o nível de inovação que foi dado por vocês mesmos. E aqui eu tenho, em primeiro lugar, a G3. Então, essa equipe pegou a primeira colocação. Parabéns.
Dropay em segundo, McFactory em terceiro, a GC5 em Renova, Fallen e, por fim, a Ômega. Dá para ver por aqui, pela quantidade de acessos, que teve empresas que realmente se dedicaram, que nem essa GC5. Ah, mas não foi a melhor. Pode não ter sido a melhor, tá, pessoal? Às vezes, a circunstância não permite que você ganhe, não tem jeito. Você está numa situação de strike, você está com muito estoque, ou você já investiu, está com muito funcionário, você não consegue mandar embora de imediato. Você tem situações em que você, mesmo sabendo o que tem que fazer, você não consegue reagir rapidamente. Então, não quer dizer que... Mas eu acho o seguinte, em termos de aprendizado, aprendeu mais. Por quê? Porque testou mais, viu mais coisa. Tá? E é isso aí, pessoal. Eu acho que foi todo mundo bem. Não tem nenhum que eu possa falar, olha, esse daqui está muito ruim, ou esse aqui está muito bom. Tá? Foram uma turma que se manteve na média, né? E é isso. Não tenho aqui o que falar. Bem, pessoal, está faltando 2 minutos. A gente vai dar aquele intervalinho aí de 10 minutinhos e a gente retorna na sequência. E aí a gente começa trabalhando aí nos impostos. Vamos tentar terminar com os tributos hoje, tá? Se não der para terminar, ainda temos uma brecha aí a semana que vem. Mas tudo bem. Vamos ver se a gente tenta terminar hoje. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, prof. Legal, então. Então, vamos já parar por aqui, está faltando 1 minuto e meio. A gente já adianta um pouquinho aqui. Bem, pessoal, então até daqui a alguns minutos.